vai dar seguimento aí às nossas palestras sobre ufologia. A primeira palestra a gente falou sobre ufologia e espiritismo, onde a gente discutiu. Quem estava aqui quando foi dessa primeira palestra? Só os trabalhadores, né? Você não estava, não? Eu estava. Ah, você estava? Foi. Então lá naquela primeira palestra a gente aprendeu que existe bilhões e bilhões de mundo, que não é apenas a Terra, que existe, né, humanidades. Também deixei muito claro lá a visão do Espiritismo, né, que lá mesmo fala que existem vários mundos habitados. Também coloquei que existem algumas barreiras para que a gente possa entender de fato quem são os extraterrestres, que são 3 barreiras. Primeiro, conhecimento de vida após a morte. Segundo, medo e preconceito. E o terceiro, que é o conhecimento. A ufologia não se baseia apenas em a gente ficar sabendo dos relatos, de casos de abduções, bem como das raças, né? Hoje em dia tá na moda aí falar quais são as raças extraterrestres e tudo mais. Então a gente deu uma visão bem ampla sobre a questão da ufologia em relação ao espiritismo, que são 2 coisas que devem caminhar juntas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Eu confesso que eu fiquei muito assim, confuso em saber, porque como tem muita coisa para falar, eu fiquei pensando, né? O que eu vou conversar, o que eu vou falar, né? E aí eu lembrei do diálogo do ETzinho. Você já viu não, né? Oh, pode ser, né? Quem já viu, né? Um ETzinho com a cabeça desse tamanho, cinza, pequeno. Sabe? Tem na mente quem ele é? O Gray, né? Chamado de Gray. Uma vez esse Gray perguntou para alguém, né? Perguntou não. Essa pessoa perguntou para o Gray. Perguntou o seguinte: quem é você? Aí ele vai lá, o pequenininho, ele vai lá e responde para esse moço: você só vai saber quem sou eu no momento que você descobrir quem é você. Aí a segunda pergunta que ele fez para o pequeno: mas vem cá, de qual planeta você veio? Aí ele foi lá e responde: você só vai saber da onde a gente veio no momento que você souber da onde você veio. É difícil, né? Aí a terceira pergunta: mas vem cá, o que vocês vieram fazer aqui na Terra? Aí ele vai lá e responde: nós, da nossa frota, da nossa raça, bem como de várias outras raças, viemos aqui na Terra para ajudar você e toda a demais humanidade a responder a primeira e a segunda pergunta. Né? Nossa, falou nada com nada, né? Fala, gente. Pois é, então essa é a essência da nossa palestra de hoje, para a gente começar a entender. Não adianta chegar aqui para vocês e colocar, encher de conhecimento, de curiosidade. Não vai adiantar nada, está na internet, né? Na internet a gente tem várias palestras assim, falando sobre isso. A intenção é que a gente primeiro tenha esse conhecimento sobre a nossa essência, e aí, como segundo esse diálogo, a gente vai começar a compreender quem eles são. Então vamos lá? Primeira coisa, o que para saber então, ele falou que é para a gente primeiro conhecermos a nós mesmos, a nossa vida. Então, eu comecei a pesquisar o que as religiões falam da vida, né? Da vida eterna, da vida após a morte. E aí eu descobri lá no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25 e 26, que fala o seguinte: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tudo isso? Falando da vida eterna. E no mesmo Evangelho de João, ali no capítulo 2, no comecinho, versículo 25, ele fala: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então o cristianismo já defende, né? Após a morte, crendo em Jesus, nós temos a vida. Mas vamos lá, no Alcorão. No Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, existem. Na Bíblia a gente tem os livros e cada livro tem os capítulos, certo? No Alcorão eu tenho apenas um livro e eu tenho 114 capítulos, que são chamados
chamamos de suratas. Tá? E nesse segundo surata, o Alcorão defende: o que creem e praticam bem serão os habitantes do paraíso, onde morarão eternamente. Olha isso, eternamente. Agora a gente indo para a religião judaica. A religião judaica, a gente tem esse livro, que na verdade ele é um livro sagrado de tradição oral judaica, né, chamado Mishná. E nesse tratado ele fala o seguinte: ó, todo o povo de Israel tem a sua parte no Olam Rabá, que representa a vida eterna para os justos. O Olam Rabá é o mundo espiritual, a vida duradoura. E agora indo para a religião hindu, nós temos um conto épico chamado de Mahabharata. Alguém já ouviu falar de Mahabharata? Mahabharata, ele nada mais é do que um diálogo entre o príncipe Arjuna e o seu mestre Krishna. E dentro desse diálogo tem um texto chamado de Bhagavad Gita. É muito antigo, tá? Quase a minha idade. No Bhagavad Gita, no capítulo 2, ele fala o seguinte: a alma nunca nasce nem morre, nunca passou a existir, não passa a existir e não passará a existir. Confuso aqui. Ela é eterna, sempre existente e primordial. Não é morta quando o corpo é morto. E aí, para fechar, a gente vai lá na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, na questão 153, que ele responde: é a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à sua vida eterna. Percebe que todas as religiões, elas tratam que após a morte nós teremos a vida eterna? Não é prometido isso? Então, e aqui eu desenhei, né, que aqui a gente nasce, cresce, né, envelhece, vive, morre, e aí é prometido para a gente a vida eterna. Então é esse o desenho de todas as religiões, né, de grande parte das doutrinas que acreditam nessa vida, né, nessa continuidade da nossa vida mais voltada ao outro plano. Mas a pergunta que eu quero colocar aqui para vocês, que é para a gente discutir com as outras pessoas que pensam diferente da gente. Que a gente, como espírita, né, tá, né, na nossa cabeceira, essa questão da vida após a morte, da reencarnação. Mas as demais religiões, os demais pensamentos filosóficos, acreditam que a vida eterna é depois. E aí a gente tem que refletir, que aí entra aquela questão, né, do primeiro diálogo, que é o que a gente saber que a vida eterna, ela simplesmente pode ser entendida não apenas no momento que a gente nasceu, na data do nosso nascimento, mas também que a vida eterna, ela pode ser compreendida antes. Por que não pensar que a vida eterna pode ter começado a eternidade antes, e não da agora, do começo que a gente nasceu, para frente? Então é esse diálogo que a gente pode conversar, discutir assim, no momento de troca de ideias com pessoas que pensam diferente de outras religiões. Que a vida eterna, ela pode simplesmente ter começado antes. E se a gente pensar que depois que a gente morre, a gente vira espírito, então antes da gente nascer, o que a gente é? Uma alma, né? A gente vivia onde? No plano espiritual. Então é essa a ideia primordial, que é o primeiro passo para a gente entender sobre essa pré-existência da alma. Alguma dúvida aqui? Eu vou fazendo assim perguntas para que vocês possam estar acompanhando. Então, gente, o Espiritismo ele tem essa questão da doutrina reencarnacionista, que é o quê? Não é do Espiritismo, tá? A gente tem as religiões hindus também falando sobre a questão da reencarnação. Que nós, seres humanos, temos várias vidas sucessivas, de vida na parte física, vida na parte espiritual, múltiplas vezes, com a função de evoluirmos moralmente e intelectualmente. Então essa é a questão da doutrina reencarnacionista. Então isso, o Espiritismo é campeão disso, porque ele explica do porquê que algumas pessoas nascem em berço de ouro, algumas pessoas nascem com doenças, algumas pessoas nascem com sadias, nascem em zonas de conflito. Às vezes, né, grande parte das pessoas de outras religiões não consegue explicar isso, como Deus pode privilegiar alguns e outros, como se fosse renegar, né? E a doutrina espírita explica que nada mais é que a nossa vida, ela é uma consequência, né, de várias outras vidas que nós tivemos, e a gente está colhendo aquilo
que a gente plantou, não apenas na vida passada, mas também no plano espiritual. No plano espiritual a gente continua vivendo. Então, o que a gente faz no plano espiritual também conta muito para a nossa vida pregressa. Então, assim, não adianta a gente ficar pensando: o que eu fiz na vida passada? Será que eu fui uma coisa? Será que eu fui um carrasco? Será que eu fui uma princesa? Não adianta. A gente tem que entender o que a gente tem que tentar compreender quem éramos no plano espiritual, o que a gente fez, porque a vida continua. Então, esse é o grande segredo. Ok? Aí eu pergunto para vocês, sabendo que nós temos várias vidas, né? Tivemos várias vidas, essa não é a primeira, com certeza que não é a primeira de ninguém aqui. Aí eu pergunto: quantas vidas vocês acham que tem? Já tiveram? Fala aí, Anissa, quantas vezes você acha que já teve? Chuta aí. Pelo menos uns 3 aí. 3? Não, bem mais. Quem dá mais? 3.000? E aqui na Terra? Vamos lá, vamos melhorar a pergunta. Quantas vidas aqui na Terra Eu vocês respondi acham? pensando na Terra. 3 vidas aqui na Terra? É. Quem dá mais? Umas quantas? Jaqueline? Umas 10 aqui na Terra? 20 aqui na Terra? Quem compra mais? 20? Quem dá mais? Muitos, né? Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu beber uma água. Teve um espírita, um espiritualista, ele foi lá no Jô Soares. E aí, o Jô Soares perguntou para ele, falou: é o seguinte, eu não entendo muito essa questão da reencarnação. Não entra na minha cabeça a questão da reencarnação. Por quê? Vamos pensar, agora, hoje nós temos 8 bilhões de pessoas. Lá na época de Jesus nós tínhamos o quê? Dezenas de milhares de milhões de pessoas. Como é? Da onde vem essas almas? Aí o cara não soube explicar, rodeou, né? Ele falou: não, porque essas almas estavam lá no plano espiritual aguardando encarnar. Mas ele falou: rapaz, não bate a conta. Na época de Jesus tinha 200 milhões, né, de pessoas. Hoje nós temos 8 bilhões encarnadas aqui, ou seja, 40 vezes mais. Vocês acham que esses 8 bilhões estavam na Terra há 2 mil anos atrás? Será? Aguardando? Não. Aguardando encarnar, porque tinha 200 milhões e 8 bilhões assim. Então, gente, a questão é: vocês acham que desses 8 bilhões de pessoas que estão aqui hoje, todo mundo estava na época de Jesus, todo mundo foi carrasco de Jesus, foi, né, tacou tomate de Jesus, pedra na cruz? Não faz sentido lógico e matemático a gente pensar nisso. E aí que a gente entra, né? Eu fiz essa tabelinha aqui que está nas primeiras aulas, né, sobre quem são os extraterrestres, para mostrar justamente que a evolução da nossa quantidade de habitantes durante o nosso planeta. Então, aqui atrás, está passando, que a humanidade ela foi crescendo, né, em um ritmo, né, progressivo, gigantesco, nesses 200 anos agora, onde praticamente, se a gente olhar nessa perspectiva, a gente está vendo que a gente está tendo uma invasão, né, de almas aqui na Terra, que até então não estavam nessas épocas atrás. Então, se a gente pensar nesse ponto, nós iremos entender que muitos de nós aqui não tivemos essas encarnações atrás, porque não faz sentido matemático. E da onde a gente veio? De vários planetas. Então, existe uma conta, né, feita que existe por volta de 87% das pessoas que estão encarnadas hoje aqui na Terra estão na sua primeira ou na segunda encarnação aqui na Terra. Segundo essa conta. Então, gente, se não é na Terra, se não é terrestre, tem ET aqui com a gente. Quem é o ET? Fala aí pra mim, quem é o ET? Quem é o reptiliano aqui? Hã?
Olha aí. Quem é que está escondendo o rabo aí do reptiliano aí? Então, se a gente pensar numa questão lógica, né, na questão probabilística, tem alguém aqui que está na primeira encarnação. Então, aqui a gente explica, o Espiritismo ele aborda na parte inicial, mas aí nos nossos estudos a gente vai aprofundar que nós viemos de vários planetas. Hoje em dia, na corrente espírita, há um planeta chamado Capela. Já ouviram falar de Capela? Cadê os estudiosos aqui? Lá na doutrina tem um livro, né? Caminho da Luz, de Emmanuel. Depois tem um livro do Edgar Erckmann, Esse Lado de Capela, que fala que teve uma galera lá de outro planeta orbitando uma estrela chamada Capela, da constelação de Cocheiro, que algumas pessoas foram degradadas para a Terra. Né? E aí agora recentemente, um outro médico, chamado Geraldo Lemos Neto, explicou que o Chico confidenciou a ele que algumas pessoas ali da região do Grau estão sendo exiladas para outro planeta, chamado Quiron. Vocês pesquisam lá, Capela e Quiron. Mas a gente tem que entender que não é apenas esses dois planetas que permeiam, né, esse trânsito. Existem vários outros planetas aqui, vários outros planetas, que está nesse trânsito, nesse exato momento, está chegando e está saindo milhares de espíritos. Milhares de espíritos, a gente não tem ideia nenhuma. Primeiro, a maioria das pessoas não tem nem entendimento que existe um mundo espiritual. Né? Imagine saber que está vindo espírito, entrando e saindo espírito, em todo momento. Pois é, gente. Está acontecendo isso, queiram vocês, gostando ou não gostando. E aí, esse processo de trânsito de espíritos, a gente chama de transmigrações estelares, ou seja, transmigrações. Um sai de um lugar e vai para o outro continuar a sua vida. E esses espíritos são gente como a gente. Às vezes aí, eles têm muitos carros a pagar, tem algumas coisas para aprender, e às vezes aqui na Terra não tem vaga, né? Então vai para outro planeta que seria, né, compatível ao aprendizado que está. Então tem planetas que estão na era da pedra, o homem está puxando as membros do cabelo, né? Acabou. E aí tem planeta que já está numa fase, né, de avançada tecnologia, tem planetas que já estão na fase da Idade Média. Então assim, existem vários planetas, projetos planetários para as almas continuarem suas vivências. E aí, como eu comentei, existem várias almas vindo aqui na Terra pela primeira vez, primeira ou segunda. E é isso que explica algumas pessoas que elas não sentem tanta vontade, né? Sentem falta de algum lugar, uma tristeza sem explicação, sente sozinha no mundo, crianças nascendo e não conseguindo interagir. Quem são essas crianças? Os autistas, né? Pessoas com características físicas tão diferentes da gente, né? Que a ciência hoje fala, né? Que a questão genética, uma das questões genéticas é a trissomia do cromossomo 21, que são os síndrome de pessoas, né? Então, com características tão semelhantes, né? Entre eles, características assim, físicas. Será que eles não são de outro planeta? Será que a gente pode pensar assim? Eles estão vindo aqui, tendo umas experiências novas com a gente, veio ensinar. O que o síndrome de Down tem que ensinar pra gente? O amor, né? O que mais? Exatamente, né? E o que eles têm a aprender com a gente? Inclusão, né? Então hoje, graças a Deus, eles vieram no tempo onde a gente está dando essa ênfase na inclusão social, né? De colocar essas pessoas para interagir junto com a gente. Então, tudo isso explicado através de transmigrações estelares, que há espíritos diferentes, né? Diferentes tipos de ideia, de modo de viver, de jeito de pensar. E hoje, se nós olharmos o nosso mundo, a gente vai ver isso, né? Muita gente diferente uma da outra, né? Gente muito religiosa, gente que guerria bastante, justamente para explicar que grupos de espíritos que saíram daquele planeta para ter uma experiência aqui na Terra. Alguma dúvida aí? Faz sentido, não faz? Vamos lá. Eu coloquei aqui que é para a gente ter uma ideia da dimensão. Então vamos recapitular o que a gente comentou. Eu comentei que as diversas religiões, grande parte das religiões acreditam na vida eterna a partir do momento que a gente morre. Eu acabei de falar, né, acabei
acabamos de discutir do porquê que a gente pode pensar a vida eterna antes da nossa vida, lá atrás. E aqui eu trouxe um dado que eu vi na internet, que, segundo a ciência, o nosso universo foi criado há quase 14 bilhões de anos atrás. O nosso sistema solar há quase 5 bilhões. E o nosso planeta Terra há 5 bilhões de anos atrás. Vem comigo aqui. Se a gente pensar hoje nós estamos aqui, e pensar que há bilhões de anos atrás pode ter almas reencarnando, evoluindo, quem será aquela alma que reencarnou, que teve as suas vidas há 1 bilhão de anos atrás? Vocês acham como que ela está hoje? Quem é essa alma, hein? Que encarnou 1 bilhão? Não, colocar 1 bilhão não, para muito, né? Vamos colocar 10 mil anos atrás, não, 1 bilhão de anos atrás. Quem é essa alma? Eu espero que ela tenha evoluído. É possível, né? Espero. Meu Deus, 1 bilhão de anos. Pensa você, eu já estou cansado, acho que já tenho 10, já estou cansado. Pois é. Então, gente, se a gente pensar numa alma que viveu, que estava nesse ciclo, que estava consciente há 1 milhão de anos atrás, quem que ela é hoje? E aí, a gente entra nessa fotinha aqui. Se a gente pensa, lá na primeira palestra, eu vi que na primeira palestra a gente discutiu que existem vários mundos e que esses seres, eles podem evoluir e ter um corpo diferente, certo? E se a gente pensar nesses espíritos que tiveram, né, vidas há milhares de anos atrás, e que hoje eles estão evoluídos, por que não que eles estão aqui hoje para nos ajudar? Seres ascensionados, seres, né, de luz, para nos ajudar nessa nossa transição, né, nessa nossa era de hoje. Então, o que eu quero mostrar para vocês é essa visão dos extraterrestres. Primeiro, todos nós somos. Segundo, que existem almas que viveram há bilhões de anos atrás, que ascensionaram, tiveram suas vidas e que hoje eles podem muito bem estar aqui, né, nos auxiliando, ou até mesmo, quem sabe, dirigindo o nosso planeta aqui para que a gente possa ter a nossa vez. Foi claro? O que vocês acham de pensar assim extraterrestre? Então hoje a gente viu 3 tipos de extraterrestre. Primeiro extraterrestre nós, que a gente pode continuar nossa vida do planeta, né? O segundo extraterrestre de almas que estão saindo de outros planetas para vir aqui encarnar, diversos, né? Que estão ainda, que precisam ainda, né, de continuar suas vidas. E essa classe aqui dos extraterrestres, né, que são classes de espíritos ascensionados evoluídos e que eles estão nos apresentando cada vez mais, seja fisicamente através dos aparecimentos de OVNI, através de naves, ou até mesmo, né, dos contatos espirituais, espíritos, né? E muita gente não vai entender, né, principalmente os ufólogos da corrente materialista, né, que esses espíritos, nada mais esses extraterrestres, não são espíritos, não são pessoas físicas, né? Porque, como a gente comentou lá atrás, na primeira aula, na primeira palestra, 99% das pessoas acham que o extraterrestre é um ser físico que saiu do planeta dele, evoluiu tecnologicamente para vir aqui na Terra, né, fazer uma. E se a gente pensar que ele é um espírito, que ele é um ser, né, ascensionado, ser evoluído, que agora está no plano espiritual, não é mais fácil você sair do plano espiritual do planeta para vir para cá? E foi ali que eu vou comentar para vocês que teve uma palestra, né, que o médium foi falar sobre extraterrestre, e um senhor, ele debateu, como assim? Eu tenho 60 anos de idade, 40 anos dentro do centro espírita, e nunca ouvi falar esse negócio de extraterrestre, que é ser espiritual, que ser, né, que é um ser morto. Você está confundindo as coisas. Aí esse palestrante perguntou para ele: mas o que você entende sobre o ser extraterrestre? Não, o ser extraterrestre que saiu do planeta dele e vem aqui. Ele falou: tá certo. Então você acredita então em vida após a morte? Acredito. Então você acredita que existem planos espirituais? Acredito. Tá. E por que não
pensar que o extraterrestre, quando ele morre, ele vai para o plano espiritual dele. E do plano espiritual dele, ele pode vir aqui nos contatar. Aí ele ficou. Realmente, é isso. Então, gente, essa visão que eu quero trazer para vocês, começando agora. Então, a primeira palestra foi para a gente ter uma introdução. Essa segunda, para a gente ter uma visão mais holística do que são essas entidades, como a gente pode diferenciar. E nossos próximos encontros, nós vamos discutir, aprofundar bem mais. A gente vai falar do porquê das abduções, a gente vai explicar do porquê do ciclo nas plantações, né? Tem uma corrente aí na internet falando sobre os Anunnakis. Nada a ver com Anunnaki, viu, gente? Não vai nessa não, vai confundir a cabeça de vocês. Depois vamos comentar sobre essas raças, né? Que tipo de raça é essa? Quem é esse aqui? Essa loira aqui? Vamos ver. Que raça é? Cadê o povo aí que diz tudo? Hã? Eu chamo ela de Ana Hickman, ela parece assim. Hã? Já ouviu falar de pleiadianos? Existe uma raça assim que são humanos. Vou falar com você, vou colocar para vocês. Existem os humanos, só que eles têm 2,5 metros e 3 metros de altura. E o povo é bonito, viu? Mas o não pode ver, senão não vai querer nós. Existe essa classe aqui, né? Chamada de Greys, que são esses ETzinhos, que estão na casuística ufológica, né? São interpretados, né, como seres maus, cabeludos, né? Puxa vaca, faz experiência genética, fala deles. Aqui, esses seres azuis, hoje, nosso mundo a gente fala que são os arcturianos, né? Parecido com eles, só que mais alto. Isso, principalmente o centro de cura, né? Exatamente, cura arcturiana. Aqui, recentemente agora, né? Chamado de Blue Avians, pássaros azuis. Aqui são chamados felinos e aqui são os insetóides. Vocês também vão gostar, né? Da barata. Olha, pode aparecer tudo também, esse negócio de inseto. Se for uma borboleta. Olha aí. Pode aparecer. Então, gente, essa é a introdução que eu tenho para passar para vocês, tá? De quem, nessa visão, de que todos nós somos extraterrestres, não viemos desse mundo, e existem entidades com as mais formas variáveis possíveis atuando para nos ajudar. Certo? Alguma pergunta? Não? Ou está sabendo tudo ou está com muita dúvida, né? E para atrapalhar? Hã? E para atrapalhar? Atrapalhar? Tem para ajudar, e para atrapalhar. Uai, a gente não é extraterrestre, não pode atrapalhar. Tem os obsessores aí para atrapalhar a gente. Uai, gente, como eu falei para vocês aqui, ó, não tem essa transmigração de mundos aqui? Um espírito não estava num planeta que ele não pode ter um corpo diferente? Pode, mas ele pode vir aqui para a Terra para reencarnar, certo? Para continuar suas vidas. E aí no plano espiritual ele pode se mostrar da forma como ele era. E ele não é uma pessoa ascensionada, uma pessoa bem, gente como a gente. Aí ele pode se mostrar e as pessoas podem ver, pensar que são seres de outro planeta, né? E são de fato, mas são gente como a gente. Se a gente chegar no outro planeta agora, com uma unidade totalmente diferente, a gente vai ser o ET deles. Eles vieram aqui para nos fazer mal, né? E aí? Então a visão que eu tenho para vocês é saber diferenciar que tipo de extraterrestre é, todos nós somos, mas o que essa galera que vão entrar em contato com a gente, né? Nossa vida, eles já são seres lá em cima, tá? Seres evoluídos. Ok, gente? Mais alguma dúvida? Não tem esse negócio de raça, que a raça tal, ela vai, né, fazer o mal. Gente, é corpo, é veste.